alguns minutos eu quero falar algumas coisas para vocês muito específicas. Yes. A palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, ela é completa. E a palavra do Senhor nos traz de Gênesis a Apocalipse várias passagens e vários personagens com um objetivo só, com um propósito só, meu irmão. Para que no tempo e no propósito de Deus seja revelado para nós aquilo que Ele deixou escrito. E que nós possamos tomar isso como modelo, como referencial para nossas vidas. Para um tempo em que nós podemos estar passando, para um tempo em que nós já passamos, ou para um tempo que ainda nós vamos passar. Amém, queridos? E eu quero falar de uma dessas personagens nesta noite. Quero falar de um homem hoje sim, quando termina, mas no início uma criança. E é muito interessante que quando você pega as escrituras sagradas, a Bíblia, como ela vem tratando de faixas etárias diferentes e mostrando aquilo que Deus faz. Por exemplo, nós vemos na vida de José, com 17 anos sendo vendido como escravo. Nós vemos também Daniel com seus amigos. Enfim, nós vemos Davi chamado com 15 anos de idade. Nós vemos também uma criança, um bebê no útero da sua mãe, condenada numa morte. Depois de 3 meses ela é adotada pela filha de Faraó. Eu estou falando de Moisés, onde fica 40 anos no palácio sendo ensinado, para depois ir para o deserto, passar mais 40 anos sendo destreinado, aí sim treinado pelo Espírito Santo, para ir ficar mais 40 anos conduzindo um povo para uma terra prometida. Então é muito interessante que nessas faixas etárias que Deus faz e chama, não tem idade, irmãos. Nós vemos um jovem de 75 anos recebendo um comando muito claro de Deus: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra a qual eu lhe mostrarei. Abraão largou tudo e foi. E não é diferente, é muito interessante na vida desse jovem. Mefibosete. Vocês já ouviram falar de Mefibosete? Quem é Mefibosete? O que significa o nome Mefibosete? Vamos começar pelo significado do nome dele. O primeiro nome dele tinha sido Meribe Baal. O Senhor contende. Mas por causa da semelhança ao Deus dos cananeus, seu nome foi mudado para Isbosete. Estou meio ruim de hebraico aqui, viu, irmãos? Mas vamos lá, né? Foi para Isbosete, que significa homem de vergonha. E algum tempo depois, aí surge sim aí Mefibosete, que significa alguma coisa indigna e exterminador da vergonha. Pesado, né, gente, o significado desse nome, né? Começa com uma semelhança com um Deus cananeu, e a partir de uma mudança que vai acontecendo, quando chega a ser Mefibosete, olha que significa alguma coisa indigna e exterminador da vergonha. Então quem é? Ou melhor, quem foi Mefibosete? Ele era neto do rei Saul. Ele era filho de Jonatas. Era membro da família real. Nasceu em um berço de ouro, cercado de riqueza, de pompa e de glória. Ele era um príncipe e na linha de sucessão ao trono. Seu avô, rei Saul, seu pai, o príncipe Jonatas, automaticamente ele era, na linha sucessória, o próximo a assumir o trono. Esse era o futuro, né, que esperava Mefibosete. Mas olha o que acontece em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Vou ler o versículo 1, vou ler até chegar ao 4, tá bom, irmãos? 2 Samuel, capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens capitães de tropas,
Um se chamava Baaná e o outro Recabe, filhos de Rimom. O Beorotita, dos filhos de Benjamim. Porque também Beerote era tida como pertencente a Benjamim. Tinha fugido os Beoritas para Getaim e ali morado até o dia de hoje. Versículo 4. Jonatas, filho de Davi, ou filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatã. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ela caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então nós vemos aqui que essa criança que eu acabei de descrever com 5 anos de idade, que era um sucessor real, que tinha uma vida de pompa, que estava sendo criado, adestrado, treinado para assumir o trono de Israel, de repente, essa criança se torna um fugitivo. Nós vemos a vida dessa criança nessa idade mudando de uma forma drástica. O príncipe, o herdeiro do trono, com saúde plena, agora ela é o quê? Uma criança fugitiva, envergonhada, detentora de traumas e cheio de frustrações. Começa então a mudar a sua história, seus sonhos, seus planos e o projeto de vida sua. Tudo aquilo que seu pai e família tinha preparado para ele. Nós vamos ver que a história de Mefibosete traz um misto de fracasso e de sucesso. E vamos destacar 4 coisas a princípio. A primeira, destacar que Mefibosete ele era um descendente real, que vivia no anonimato, escondido e fugitivo. Segundo, destacar o poder da graça de Deus, quando existe uma aliança feita entre o seu pai e o rei Davi. Terceiro, destacar que a graça divina não mira os nossos defeitos, nem tampouco as nossas impossibilidades. E por fim, 4, destacar que Mefibosete, ele tipifica uma geração que Deus deseja honrar nesses dias. Amém, queridos? Toma posse disso aí, amém, irmãos? Então, você nunca se esqueça, né? E todos não podem esquecer de você, mas Deus nunca vai. Você pode até se esquecer de você. As pessoas vão se esquecer de você, mas Deus nunca vai esquecer de cada um de nós. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus sempre vai querer abençoar você. Amém? Recebeu a bênção? Deus vai querer sempre. Não importa a situação, e nós vamos ver aqui. Não importa a situação, não importa as circunstâncias. Vamos lá, mais 5 capítulos. Aí quando chega em 2 Samuel, no capítulo 9, a partir do versículo 1, começa a nos mostrar, né, uma reviravolta, uma virada na vida de Mefibosete. Aquela criança que estava tranquilo na sua casa, no seu palácio, sendo, né, no conforto, né, que tinha como realeza, e de repente, literalmente o chão rui. Um buraco abre, e ele não tem mais onde ficar. Ao ponto de que, né, nesse momento de fuga, no momento em que chega a notícia da morte do seu avô e do seu pai, a sua ama que o cuida dele, daqui a pouco vocês vão entender esse momento, porque a ama o pega muito rapidamente para sair e cai, ele deixa ele cair e ele acaba ficando aleijado dos 2 pés. Mas vamos aqui para a Bíblia. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele,
por amor de Jonatas? Então, o rei Davi, após assumir o trono, ele pergunta, peraí, ele se lembra, eu tenho uma aliança com Jonatas. Será que tem alguém aí que eu possa usar de bondade e abençoar a vida? E olha que interessante, versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Versículo 3, disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha que interessante, viram qual a pergunta que o rei Davi fez? Ele só perguntou se havia alguém, não perguntou qual era a situação desse alguém. E olha aqui como esse servo Ziba procura denegrir a imagem de Mefibosete. Então Ziba, ele expõe os defeitos de Mefibosete. O que ele diz? Claro que sim, rei, mas é um aleijado, é um coxo, é alguém indigno, é alguém imprestável. Ele não tem importância nem aparência real. Ele é aleijado de ambos os pés, mendigo, moribundo, analfabeto, maltrapilho, uma pária do seu reino. Ele não é digno de receber a sua atenção e a sua bênção. Ele tem uma grave deficiência, ele não tem competência, rei, é imprestável. Quero fazer aqui uma observação, irmãos. Não importa o que dizem de você, e se o que dizem de você ainda o atinge, você precisa ir mais para Deus. Posso ouvir um amém? Irmão. Se falarem para você, deixa que eu vou brincar aqui hoje, não, vou brincar comigo mesmo. Né? Se falarem, hoje eu estava em Campinas e isso é fui rever revi um amigo de muitos anos, se Deus quiser ele vai estar aqui conosco, ele dizia assim para mim, a gente já não se vê há uns 10 anos. Ele falou assim, mas como pode você estar desse jeito? Pode ser desse jeito como? Bonitão, lindão, né? Jovem. Eu falei, inacreditável, você é o mesmo de 10 anos atrás. É pior do que quando os meus amigos que eu encontro aí do mundo que me perguntam, Chiquinho, você está no formal? Que no formal? Quem está no formal é cadáver, né, pastor Edivando, né? Nós estamos no aceite, né? Amém, queridos? Então, é muito interessante que, quando eu fiz uma brincadeira, mas meu lado foi um lado bom, mas se é alguma coisa pejorativa, principalmente se falar para uma mulher, não vou brincar com as mulheres não, mas parece que você perdeu uns quilinhos, né, irmão? Uhul! Mas se você falar ao contrário, você arrumou briga, não arrumou? Mas se isso te atinge ainda, tem alguma coisa errada. Não importa a sua aparência exterior. O que importa é o que você é por dentro, no seu interior. E nada e ninguém pode falar o que quiser de você, não pode te atingir. Eu já falei para vocês aqui, irmãos, no início, aliás, continuam falando ainda de mim, mas glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Né? Vamos orar, né, por eles, né? Mas não importa o que dizem. Eu quero é Deus. Mas quero repetir, se falam para você, ai Clarice, você viu? Aí você ou se não, tem outros que não, né? Já as garras para fora, né? Não é? Isso, querido, o que dizem você não pode te atingir. Se te atingiu, vai mais para Deus. Amém? Que é para que você tenha o que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fruto do Espírito. São 9. Fruto do Espírito. Você toma posse deles. Amém, queridos? Sexta-feira no monte o Senhor derramou o primeiro fruto
sobre as nossas vidas naquele lugar. O Senhor nos inundou do amor dele. O Senhor nos preencheu do amor dele. Eu estou de sexta-feira para cá, irmãos, assim, mas vamos voltar aqui, porque é interessante quando as pessoas falam, e isso me atingiu muito no início aqui, as pessoas falavam, não, que não sei o que, eu chorei, já contei, eu joelhei, Senhor, mas estão falando isso de mim, Senhor, estão falando isso de mim. Ele falou, sabe o que ele falou para mim? Ei, menos, de você eles só estão falando, de mim eles bateram em mim, me traíram, cuspiram em mim, me crucificaram. O que você... Então se está falando, te atinge? Amém? 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 Deixa eu falar, irmãos. Isso significa que você está sendo lembrado. E se você está sendo lembrado, é porque você está fazendo, você está visível. Quando você está começando a vir para Jesus, eu vou alertar algo para você. Lá no inferno, pastor, no inferno, sua fotinho é 3x4. Mas na medida que você vai avançando em Deus, a sua foto vai se transformando num outdoor desse. Você passa a ser procurado. E eu sou procurado. Irmão, tem um outdoor desse lá, tem um cartaz desse lá no inferno. Procura-se vivo ou morto. Irmão. E o seu também está lá. Ou se não tiver, se preocupe. Porque se não tiver lá, sabe o que significa? Você não está fazendo nada aqui que está atrapalhando a obra dele aqui na terra. E nós somos chamados, todos nós, para atrapalhar as artimanhas de Satanás aqui na terra. Para desfazer as ciladas, para arrancar as vidas das mãos deles, amém, querido? Como um dia eu fui, como um dia você foi, nós temos que, esse exército tem que estar alinhados, organizados, para saquear o inferno, irmãos. Você está pronto para isso? Escutou? Tem que estar pronto, irmãos. Nós precisamos estar prontos. Porque é muito interessante, irmão, que... Olha, então vamos lá, vamos voltar aqui para cá, né? O Espírito Santo está me levando, eu vou aqui. Eu li o que? 1. Havia um servo, eu li o versículo 9, 2 Samuel capítulo 9. Existe alguém aí, tal, né? Aí chamou o servo, aí tal, então... Ziba respondeu, né? Então, olha que interessante. E o rei perguntou, versículo 4, e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é uma palavra hebraica que significa sem pasto. Lodebar é um lugar de fome, um lugar de abandono. Ele morava na casa de Maquir. O significado hebraico da palavra Maquir é vendido. Lodebar é terra do esquecimento. Você já se sentiu assim? Em algum momento esquecido? Você vai se identificar um pouquinho com Lodebar. Lodebar é uma terra árida, sem produtividade, completamente esquecido pelas pessoas que deveria amar. Mefibosete é muito pobre, não tem casa boa, não tem carro novo, não tem mais amigos, não tem mais criados. Mefibosete é um menino órfão, abandonado e fugitivo, com uma sentença de morte sobre a sua vida. Lodebar é muito longe. Ele não consegue vir, disse Ziba. Mefibosete estava muito doente, enfermo,
nessa sua condição física, coxo dos 2 pés, ele não conseguiria vir. Mefibosete é uma criança, que já é um homem, sem esperança, sem perspectiva do futuro, pois havia perdido tudo. Porque Mefibosete havia sido roubado da sua herança e de tudo o que tinha. Mas não se esqueçam, Deus nunca esquece de nós. Amém, queridos? Amém? E Deus tocou o coração de Davi. Ele chamou e perguntou se havia alguém da casa de Saul que ele pudesse usar de bondade. E aí daqui nós vamos ver Ziba. Você parece que Ziba foi um servo bom. Ele foi lá e falou para o rei: ó rei, não tem sim, é assim, assim, assim. Mas nós vamos ver que esse Ziba, numa outra passagem, quando Absalão toma o trono do seu pai, e que Davi foge de Jerusalém para não enfrentar o seu filho Absalão, no caminho, quem vai encontrá-lo é Ziba, levando mantimentos, uma série de coisas para o rei. E quando o rei pergunta: mas cadê Mefibosete? Ele fala assim: Mefibosete ficou lá, ele não quis vir. Mas quando o rei volta e pergunta para Mefibosete: por que você não foi comigo, não me acompanhou? Aí ele diz: porque o meu servo Ziba não quis nem me ajudar a subir em cima da mula, para que eu pudesse te acompanhar. Então ele tinha uma maldade. Então nós vemos que quando o rei pergunta: tem alguém? Ele fala: tem sim, e eu sei onde que ele está. Por quê, queridos? Era cultura, era tradição, que cada rei que assumia o trono, automaticamente ele mandava matar todos os descendentes, toda a família que restava. Para quê? Para que ele não pudesse ter nenhum problema de reivindicação do trono no futuro. E se eu já falei para vocês que nós vamos ver a linha sucessória do trono de Israel, Mefibosete estava nessa linha. Mas nós vemos que o seu próprio pai, e por isso é que surge uma aliança entre Davi e Jonatas, que vocês leiam, né, que infelizmente usam esse amor, usam essa amizade, usam essa aliança entre Davi e Jonatas de uma forma pejorativa, ou seja, pegam essa amizade, esse amor, de uma forma totalmente errônea. Porque eu amo o Carlão. Amém, Carlão? Eu amo você. Quem mais vou falar que eu amo? Amo o Edivan, amo o Reginaldo, amo o Isaías, amo o Ed, amo o Marcos, amo o João, amo o meu diácono José Carlos, amo de graça. Amo. Meu referencial hoje. Elian, amo. Presbítero Leandro, presbítero Alexandre, amo. Gerson, amo você. Nini, te amo. Mas quando você fala que ama um homem, no mundo aí fora, o que eles fazem? Não vou fazer aqui não, porque você não está gravando aí, né? Né? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né, irmão? Mas enfim, né? Não é. Mas, queridos, nós temos um amor ágape, que é o amor de Deus, sem malícia, inocente. E esse é o amor que tinha entre Davi e Jonatas. Tanto é que após a morte de Jonatas, ele ainda se lembra, quando ele assume o reino como rei, ele se preocupa em saber: peraí, mas tem alguém que eu possa usar de bondade? Pela aliança que ele tinha feito com Jonatas. Mas Jonatas, vai ver que o filho de Jonatas, nós acabamos de ler aqui, que quando chega a notícia que seu avô e seu pai haviam morrido simultaneamente, ele foi pego pela sua ama, saiu, com certeza, como ela saiu correndo, ele caiu, quebrou as 2 pernas, os 2 pés, ficou coxo, né? Por que ela saiu correndo com ele? Para esconder ele, gente. E foi para uma terra distante, para que o rei não achasse e não o matasse. Mas sempre tem um boca grande, né, gente?
para falar de você. Sempre tem. Onde está fulano? Está lá, ó. É ele, ó. Viu? É ele, viu? Viu? Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Que o espírito de Ziba saia deste lugar em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós queremos uma geração de Mefibosetes sendo geradas nessa noite aqui. Amém, queridos? Então, quando Ziba falou que tem, e aonde está? Versículo 5. Estou em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 5. Então, mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, neto de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Você consegue visualizar essa cena desse encontro? Rei Davi no trono, Mefibosete, com certeza a palavra não nos mostra, mas devido à sua deficiência física, colocado à frente do rei. Qual era o pensamento que veio na cabeça de Mefibosete? Estou morto. Estou morto. Porque era a tradição, acabei de dizer para vocês. Então é nessa situação que nós vemos Mefibosete se apresentar a Davi. Tirado do seu lar há 5 anos, escondido lá em Lodebar, esquecido. Com certeza Mefibosete estava com muito medo, pois ele havia sido encontrado. E literalmente ele pensou: eu vou morrer. Muitas vezes nós nos encontramos em situações em que nos achamos que não tem mais jeito. Não tem mais saída. Eu não consigo mais nada. Mas o que Deus quer falar para nós nesta noite, Ele não esquece de nós em nenhum momento. Toma posse disso, irmãos. Ele não esquece de você em nenhum momento, em nenhuma situação, em nenhuma circunstância, irmãos. Amém, queridos? Porque nós vemos assim que Mefibosete estava com medo, mas o rei Davi ministra não medo na vida dele, não morte, mas graça. O rei Davi não queria humilhá-lo, mas queria exaltá-lo. O rei Davi queria honrá-lo. E aqui nós podemos ver aqui, muito interessante, quatro visões diferentes sobre a vida de Mefibosete. A primeira, Jonatas, o seu pai, o via como um lutador do Senhor, no nome que colocou nele inicialmente. Vocês se lembram qual é o nome que colocou nele inicialmente? Meribe Baal, que significa o Senhor contende. Ziba o via como um aleijado, impedido de entrar na presença do rei Davi. Mefibosete, ele se via como um cachorro morto, como um cão morto, como ele declara, daqui a pouquinho nós vamos ver. Mas o rei Davi o via como um príncipe, a quem deveria ser honrado e ser restituído. Nunca tenha dúvida disso, meus irmãos. É assim que Deus vê você, é assim que Deus vê cada um de nós. Como o rei Davi bateu os olhos em Mefibosete e falou: este precisa ser honrado, este é um príncipe do Senhor. Não é a condição física, não é o momento que se encontrava Mefibosete, mas era a aliança que o rei Davi tinha com o seu pai. E não se esqueceu, irmãos. Não se esqueceu. Olha que interessante aqui, o versículo 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, seu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, e tu comerás pão sempre à minha mesa.
Versículo 8, então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha a condição que Mefibosete estava, tão deprimido, tão angustiado, sabe, tão para baixo, que mesmo estando diante do rei, mesmo sabendo, o rei já está falando para ele: olha, eu vou te restituir tudo, eu vou te honrar. E ele está dizendo: mas espera aí, eu não mereço, porque eu sou como um cão morto. Se vocês pegarem a tradição e a cultura judaica, hebraica, quando a pessoa ela se comparava a um cão morto, se colocava no mais baixo nível humano. É isso que Mefibosete está dizendo. Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete, ele reconhece que nada merece, então nós vemos aí uma humildade nele. Eu sou como um cão morto, ou seja, eu sou um nada. Mas olha o versículo 9. Chamou Davi a Ziba, aquele Ziba, viu? Não esquece do Ziba não, viu? Servo de Saul. Ele disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Mefibosete, ele recebe as terras, ele é restituído à herança de seu pai. Versículo 10. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão e coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Vocês entenderam o porquê que Ziba tinha esse coração? O rei Saul morreu, e o príncipe Jonathan, quem era que tomava conta da propriedade, dos servos, de tudo? Era ele. Mas ele sabia que tinha um herdeiro legítimo, só não podia tomar posse porque tinha uma sentença e uma ameaça de morte sobre a vida dele. Por isso que quando vocês estão começando a entender, fica claro o panorama, que quando o rei Davi pergunta, ele não falou porque, ai, tadinho de Mefibosete, ele está lá, ele está abandonado, ele está esquecido. Não, porque ele sabia que era a tradição dos reis matarem todos os herdeiros. Mas quando, gente, vocês entendem porque Davi, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus? Aqui, olha, um homem que tem uma aliança, ele honra a aliança que ele tem em qualquer situação, qualquer circunstância. Jonatas já estava morto. Ele precisava honrar a aliança que ele tinha? Ele tinha com o pai, mas ele não tinha com o filho. Mas a aliança, queridos, nós temos que cumpri-la. Se você tem uma aliança, cumpra ela. Você tem uma aliança com a sua esposa, né, Cris? 5 aninhos? 5 anos, né? Que venham mais 50. Recebe, irmão? Eu só falta, né? Só 4, né, amor? 3? 4, 3 e um pouquinho. Aleluia. Estamos chegando lá, filho. 46 anos, vamos para 47. Mas vamos lá. Então nós vamos ver que Mefibosete, assim, olha lá. Então, Mefibosete, ele recebe a provisão de fartura. A partir daquele momento, ele não precisava mais se preocupar com o que comer. Por quê? Ele ia comer o pão da mesa do rei Davi. Mefibosete, ele recebe a bênção de sentar-se sempre à mesa do rei Davi. Olha o versículo 11, irmãos. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 11 agora. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, gente, aqui, como um dos filhos do rei. Mefibosete, ele é tratado como um filho do rei Davi, irmãos. De Lodebar, uma terra esquecida, uma terra árida do deserto, para a mesa do banquete do rei.
É isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você, meu irmão. Não importa quanto tempo você está esquecido, não importa quanto tempo você está guardado no Senhor, num certo momento Ele vai te chamar para você estar com Ele junto na mesa. Você toma posse disso, irmãos? Esse é o plano e o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Você entende? E nós titubeamos, nós vacilamos, e nós acabamos ficando pelo caminho, irmãos, porque, ai, tadinho de mim, agora eu sou coxo das duas pernas, agora eu fisicamente sou imperfeito, ai, tadinho de mim, ai, agora eu estou debaixo de uma sentença de morte, ai, agora, não, se o Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará. Se o Senhor é o seu pastor, se Deus é por nós, acabou. Quem será? Quem será contra nós, irmãos? Ninguém. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos vencedores. E Paulo reitera dizendo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos ver aqui, olha aqui. Olha o versículo 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete agora tinha o quê? Uma família. Acabamos de ler que tinha um filho chamado Mica. Tinha servos e também tinha uma casa. Que virada, hein, irmãos? Que virada! É isso que me espera, é isso que te espera, irmão. Na medida que você vem para Deus, na medida que você caminha com Deus, na medida que você está em Deus, a sua vida vai mudando, como foi mudada na vida de Mefibosete. Qualquer situação que você encontra, irmãos, por pior que seja nesse exato momento, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para nós, irmãos. Deus tem o melhor para nós. Versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Nós vemos a situação geográfica de Lodebar para Jerusalém. Mudança geográfica. Nós vemos a mudança econômica, financeira dele mudada de Lodebar para Jerusalém. Mas o que ele era fisicamente em Lodebar, ele continuou sendo em Jerusalém. Não é a sua aparência física, não é a sua condição física que impede você de tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa situação, Ele muda a nossa circunstância, espiritualmente, fisicamente e, como eu disse, geograficamente. De Lodebar para a mesa do rei, para o resto da sua vida. Não é só para um momento. Então, queridos, se lembrem disso. Eu já estive em Lodebar, mas no dia 26 de julho de 1992, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, Jesus Cristo, me chamou para estar com Ele na mesa todos os dias. E eu estou aqui, irmão, me alimentando como filho. É isso que eu sou, é isso que você é isso que nós somos. Porque tudo começa em Lodebar, mas termina em Jerusalém. Conosco começa em Lodebar e vai terminar na nova Jerusalém, Apocalipse 21. Amém, queridos? Mefibosete, ele sai de um anonimato a ser um personagem célebre, lembrada, reconhecida, totalmente restituída. Por quê? Repito, tudo porque o seu pai e o rei Davi tinham uma aliança. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3 diz: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua
própria alma. Homens de Deus, homens segundo o coração de Deus, honram as suas alianças. Nunca se esqueça, olha aqui para mim, irmãos, agora, ó, nunca se esqueça, toda promessa tem um tempo para se cumprir. Vou repetir, toda promessa tem um tempo para se cumprir. Jesus Cristo falou em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Em Números, capítulo 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Aguarde, irmãos. Espera, irmãos. Mas avance para tomar posse de todas as bênçãos e as promessas que já foram liberadas. Amém, queridos? Como está lá em Efésios, capítulo 1. Todas as bênçãos nas regiões celestiais, nós já fomos abençoados. Nós já fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Você consegue entender isso, irmãos? Ele vai te tirar de Lodebar, irmãos. Ele está tirando muita gente aqui de Lodebar, num lugar de sofrimento, um lugar de esquecimento, um lugar árido, deserto, um lugar que não é produtivo, e por isso você não é produtiva, porque a terra onde você está fincado não tem como produzir, e o Senhor está tirando dali, irmãos, para te trazer para um lugar nele, e neste lugar nele, você vai sim passar a ser totalmente diferente. Começa aqui. Eu profetizo primeiro na minha vida, e através da minha vida eu libero uma palavra profética a todos vocês que aqui estão. Começa hoje uma virada em nossas vidas, uma geração de Mefibosetes o Senhor está levantando neste lugar. Amém, queridos? Pessoas que estão escondidos, esquecidos nele, por ele e para ele, serão levantados para serem honrados, restituídos, ressarcidos de tudo aquilo que nos foi roubado. Feche seus olhos brevemente. Muito brevemente eu quero dizer a você: onde você está nesse exato momento? Aí eu digo, obviamente você está aqui na igreja, mas eu digo no espírito. Você ainda se encontra preso em Lodebar, onde muitas coisas têm ocorrido e acontecido, e você tem ficado triste, decepcionado, decepcionada, humilhado, humilhada. Nesse lugar você sofre uma opressão e uma angústia tão grande, que Lodebar é isso, lugar árido. Mas o Senhor quer tirar de lá. Ele quer te trazer para sua mesa. Você está aqui, você se encontra neste lugar em Lodebar, esquecido, mas o Senhor te trouxe para sua casa, para sua presença, para que a sua vida seja transformada, mudada, restituída. Pergunto a você que ainda não entregou a vida para Jesus, é específico, e quer fazer isso nessa noite. Tem alguém que você diz assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus nessa noite. Eu quero reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador, como meu Rei. Eu quero estar na mesa dele, me alimentando todos os dias a partir de hoje. O Senhor te chama pelo nome. Tem alguém? Dê um aceno com a sua mão. Dê um aceno com a sua mão, quero orar por você. Alguém disse: eu quero entregar
a minha vida para Jesus. É um passo decisivo, irmãos. É uma escolha definitiva. Não é fácil, mas é simples. Quando o Espírito Santo toca você, irmãos, eu já estive sentado aí nessa cadeira, mas quando eu ouvi um convite semelhante a esse, eu tentei responder, tentei me levantar, minhas pernas pesavam toneladas, mas quando eu me vi, eu estava em lágrimas, de joelhos em frente ao altar do Senhor, me entregando incondicionalmente a Ele. E é o que eu tenho feito diariamente. Eu saí de Lodebar, hoje eu vivo uma vida em Jerusalém, com Ele, nele e para Ele. E eu chamo você que está aí, quer dizer, eu quero mudar a minha vida nesta noite. Tem alguém? Dê uma cena com a sua mão, quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém que precisa se reconciliar com o Senhor nesta noite? Precisa voltar aos caminhos do Senhor? A decisão é sua. Mefibosete poderia ter feito a escolha dele, continuar em Lodebar, mas ele correu o risco de uma sentença de morte que tinha sobre ele. Mas ele se apresentou ao rei, e a sua vida foi mudada. Venha. Eu quero orar por você. Você que ainda não teve a oportunidade, ou teve a oportunidade, mas ainda não fez essa confissão pública de uma entrega. Faça isso nesta noite. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Homens podem decepcionar você. Placa pode decepcionar você. A religiosidade pode te matar. Mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Talvez você esteja com seu coração rancoroso ainda, raivoso ainda, decepcionado ainda, mas Ele te chama de volta ao seu aprisco, de volta aos seus braços, para que você diga sim, Senhor. Você se sente à mesa do rei. O banquete está pronto, a mesa está posta, o rei te chama para estar com ele, comendo do pão da mesa, todos os dias. Tem alguém? Tem alguém que você diz assim, eu quero. Tem alguém? Aleluias. Amém. Glória a Deus. Ufa, né? Quando o pastor fala amém, você fala, eu estou livre. Tá não, irmão. O Espírito Santo vai te pegar na curva. As sementes que foram lançadas aqui no seu coração, você não vai ficar, você vai ficar inquieto a partir de agora, de hoje, não tem jeito não. Deus vai fazer aquilo que é preciso e necessário nas nossas vidas. Amém? Amém? Uma honra, um privilégio poder servir à mesa do Senhor junto com vocês. Eu creio que cada um de nós vamos voltar aos nossos lares, vamos ter uma noite tranquila, não tão tranquila, né, mas, né,
Mas uma semana eu creio que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos. Tem ali, está pronto ali, né? Chazinho, sempre de praxe, nós temos aí o nosso chá, nossa bolacha. Amém, querido? E olha, de repente você não quis vir aqui na frente por algo ou alguma coisa, mas se você quiser pode me procurar. Pastora Cida, os pastores aqui da igreja, nós podemos orar por você. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê. Deus abençoe, queridos.